Olá, futuros sargentos! Sejam bem-vindos aqui ao Aprenda a Calcular, o seu canal focado em matemática e raciocínio lógico, aqui no YouTube. Eu sou o professor Bomba e estou hoje com vocês aí, pessoal, para mais uma aula focada na ESA, tá? Hoje falaremos sobre análise combinatória, um assunto que é bem cobrado na prova da ESA, tá certo? E caso você tenha uma dificuldade grande aí com esse assunto, eu vou estar deixando na descrição um link com aulas básicas e no fim do vídeo vou deixar outro link aí para que você possa clicar e ser direcionado aí para essa aula, tá? Para você pegar uma base ainda maior nesse assunto, perfeito? Galera, vamos lá começar a nossa aula, mas antes, agradecer a todo mundo que curte e compartilha o nosso canal. Graças a você que curte e compartilha, que o trabalho pode continuar sendo feito aqui no YouTube, tá bom? Então, galera, muito obrigado mesmo. Vamos lá começar a nossa aula. Com as letras da palavra sargento foram escritos todos os anagramas iniciados por vogais e com as consoantes todas juntas. Quantos são esses anagramas, tá certo? Primeiro, galera, o que vem a ser anagrama, tá? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Por exemplo, a palavra sol, ó. Vamos pegar aqui a palavra sol. Pessoal, observem só. A palavra sol, se eu alterar as letras, eu vou formar novas palavras se eu alterar a posição das letras, tá? Por exemplo, eu posso escrever, alterando aí a posição das letras, O, L, S, tá certo? Então eu tenho as mesmas letras de sol, mas formando uma outra palavra. Essa palavra que foi derivada de sol, a gente chama de anagrama, tá bom? Então, quantos anagramas, por exemplo, eu poderia formar com a palavra sol? Ó, perceba, eu posso formar esse anagrama, mas também, ó, começando com L, eu poderia formar esse outro anagrama aqui, tá certo? Mas eu poderia colocar na primeira letra aqui, em vez do O, eu poderia colocar quem? Eu poderia colocar o L, tá certo? Então, ó, eu teria aqui, ó, S-O, tá? Ou então O-S. Mas eu também poderia começar aí, pessoal, com a letra S, não é verdade? Começando com a letra S, ó, eu teria quais possibilidades aqui? Eu teria o próprio Sol, ou então S-L-O, perfeito? Então notem quantos anagramas eu tenho com a palavra sol, ok? Ora, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 anagramas. Como essa palavra tem poucas letras, fica fácil achar a quantidade de anagramas aí da palavra sol. Agora perceba, será que existe uma maneira da gente calcular rapidamente isso aqui? Tem sim, galera. O que você vai fazer? Você vai usar o conceito de fatorial, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês o que é fatorial primeiro. Ó. Por exemplo, digamos que eu quero saber qual é o fatorial de 3, tá? Então, o fatorial de 3, ó, a gente representa dessa maneira, vai ser a multiplicação do 3 pelos seus números antecessores até o 1. Então, vai ficar 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6 vezes 1, 6, perfeito? Qual é o fatorial de 4? Ó? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Tá bom? Então, acho que deu para entender a ideia de fatorial. Tá? Aí, o que eu vou fazer para achar a quantidade de anagramas de uma palavra, pessoal? A gente vai fazer o seguinte. Vai pegar a quantidade de letras que a palavra tem, que no caso aqui são 3, e vai calcular o fatorial desse número. Ora, o fatorial de 3 já está calculado aqui, ó, é 6. Isso quer dizer, então, que a palavra sol possui 6, tá? Possui 6 anagramas, tá certo? Então, galera, bem tranquilo aí, a gente viu como achar a quantidade de anagramas da palavra sol. Perceba que nesse caso nenhuma das letras se repetem, tá certo? Se tiver letra repetida, a gente calcula de outra maneira, tá bom? Por exemplo, a palavra mapa. Então, ó, pegando aqui a palavra mapa, ok? Perceba que eu tenho quantas letras? 4 letras, então eu calculo 4 fatorial, tá? Mas o A, ele está se repetindo 2 vezes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, ó, e dividir por 2 fatorial, tá bom? Então, a quantidade de vezes que uma letra repete vai ser o fatorial que eu vou colocar aqui dividindo, tá bom? Então, ó, aqui eu resolveria da seguinte maneira. 4 vezes 3 e paro aqui no 2 fatorial.
Por quê? Porque eu vou poder simplificar com 2 fatorial de baixo. Ó. Simplifica que simplifica. 4 vezes 3 aqui fica quanto, galera? Fica 12. Então, a palavra mapa possui 12 anagramas. Tá ok? Galera, sabendo disso, a gente consegue achar agora a quantidade de anagramas da palavra sargento. Agora perceba, tem que começar com uma vogal e as consoantes devem ficar todas juntas, tá? Então, bora dar uma olhada aqui, olha só. Agora, pessoal, vamos pegar a palavra sargento, ok? Olha só, palavra sargento. Sargento. Pessoal, de acordo com o que ele falou, todas as consoantes devem estar juntas, tá? Então, eu teria uma seguinte possibilidade, ó. Poderia escrever aqui, inicialmente, uma letra, tá? Então, ó, digamos que eu escrevi o A. Depois, vamos dizer que eu vou botar a consoante. E se eu coloco a consoante, gente, então todas têm que ficar juntas, ó. Então, vamos botar S, R, G, N e T, todas juntas, tá? Depois eu vou ter que escolher outra vogal, vamos dizer que eu escolho o O. E depois outra vogal, vou escolher o E. Então, aqui está um possível anagrama, tá certo? Mas como que a gente vai fazer para calcular todos esses anagramas aqui? Como que a gente vai fazer isso, pessoal? A gente vai fazer o seguinte, ó, perceba só. Aqui, para a primeira vogal, eu tive quantas possibilidades, pessoal? Eu tive 3 possibilidades, tá? Aqui, ó, para a segunda parte, ó, a gente considera como se tivesse aqui apenas essas todas que estão juntas como uma única letra, só para efeito de cálculo. Então, eu tenho a possibilidade de ser consoante ou vogal. Sendo que vogal eu tenho quantas? Eu tenho 2 vogais, né? Então, para a segunda parte aqui, eu tenho 3 possibilidades. Pode vir as consoantes ou alguma das outras 2 vogais. Então, são 3 possibilidades. Aí eu escolhi o quê? Escolhi a consoante. Então, me restou quantas possibilidades agora para cá, gente? Ó, perceba que agora eu tenho, ó, 2 possibilidades. Ou eu posso botar a letra A, ou eu posso botar a letra E. Então, são 2 possibilidades. E aqui, pessoal, agora só resta uma possibilidade. Como eu escolhi O, ficou apenas o E. Então, tem uma possibilidade, tá? Então, ao todo, ó, eu tenho 3 vezes 3, 9 vezes 2, 18, 18 vezes 1. Eu tenho 18 possibilidades, perfeito? Sendo que tem o seguinte, ó. Eu tenho aqui, galera, o seguinte. Eu tenho que essas letras aqui, as consoantes, elas também podem, ó, alterar a ordem delas. Eu posso escrever o R primeiro, eu posso escrever o G primeiro, tá certo? Eu posso escrever o N por último. Então, também vou ter que considerar todas essas aqui, ó, mudanças, tá? Dessas consoantes. E perceba que são quantas consoantes, ó? 1, 2, 3, 4, 5. É como se eu tivesse que calcular também os anagramas aqui das consoantes todas juntas, tá? E como que a gente faz para calcular esses anagramas? De acordo com como a gente viu, a gente vai calcular 5 fatorial. 5 fatorial, se a gente fizer o cálculo, vai ser igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120. Então, perceba, pessoal, a gente tem, ó, 120 possibilidades de mudar as consoantes e mais 18 possibilidades de mudar a ordem de tudo aqui. Então, o total de possibilidades vai ser dado por 18 vezes 120, ok? Galera, fazendo esse cálculo aqui, ó, 18 vezes 120, vamos fazer aqui, ó, 18 vezes 120, ó, isso aqui vai ficar 8 vezes 0, 0, 8 vezes 2, 16, 8 vezes 1, 8, com 1, 9. E 1 vezes 0, 0, 1 vezes 2, 2 e 1 vezes 1, 1. Fazendo essa soma aqui, pessoal, eu vou ficar com 0, 6 mais nada, 6, 9 mais 2, 11, vem 1, 1 mais 1, 2. Então, você tem 2.160 possibilidades. Resposta correta, letra C. Perfeito? Então, galera, fica ligado aí. Se tiver com dificuldade, vai para a aula básica, que com certeza você vai começar a ter uma ideia bem mais clara do assunto, tá bom? Bora lá para a nossa próxima questão. Um colégio promoveu numa semana esportiva um campeonato interclasses de futebol. Na primeira fase, entraram na disputa 8 times, cada um deles jogando uma vez contra cada um dos outros 8 times. O número de jogos realizados na primeira fase foi... Então, galera, olha só. Ele está falando que tem 8 times, ok? E eles vão jogar todos entre si, tá certo? Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter que esses 8 times
vão se enfrentar 2 a 2, tá certo? Então vamos dizer que eu tenho time A, time B, time C, time D, tá certo? Tenho 8 times. Então eu vou ter, por exemplo, A enfrentando B, A enfrentando C, A enfrentando D e assim sucessivamente, tá? Agora perceba que quando eu faço o quê? A vezes B é a mesma coisa de fazer B vezes A, tá certo? Ou seja, a partida é a mesma, tá? Por exemplo, Flamengo e Fluminense é a mesma partida de Fluminense e Flamengo, tá bom? Então, quando essa ordem ela não importa, a gente diz que está diante de um caso de combinação, tá? Isso aí que é o detalhe, galera. Sempre que a ordem não importar, a gente vai estar falando em combinação, ok? Então aí é um caso de combinação, onde eu vou ter 8 times se enfrentando 2 a 2. Então a gente já escreve dessa maneira, ó. Combinação de 8 tomada 2, tá certo? E como que a gente faz o cálculo? Ó, o cálculo é bem tranquilo, pessoal. Vai pegar, ó, 8 fatorial, tá certo? Que é o total aí de times. Aí eu vou subtrair, ó, do número de times que eu estou pegando, que é 2 a 2, então vai ficar 8 menos 2, que dá 6 fatorial, dividido também, ó, pelo número que eu estou pegando aqui, ó, 2 a 2, tá? Dividido por 2 fatorial, tá bom? Então essa aqui é a estrutura para resolver a combinação, tá bom? Galera, para resolver isso aqui agora vai ficar o quê? 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Eu desenvolvi até o 6 porque eu vou poder cancelar com o 6 de baixo. Ó. Simplifica que simplifica. 2 fatorial é 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2, tá certo? Então eu posso dividir, ó, o 8 por 2, que dá quanto? Dá 4. Então vai ficar 4 vezes 7, que é igual a quanto? 28 jogos, tá ok? Então perceba, gente, é só calcular a combinação de 8 tomado 2 a 2, tá certo? Lembre da fórmula de combinação. Combinação de P elementos tomados 2 a 2 sempre vai ser igual a P fatorial, tá certo? Que é o total de elementos. Aqui vai ficar P menos N, tá? Fatorial. Isso aqui multiplicado por N fatorial. Então essa aqui é a fórmula geral que eu apliquei para estar fazendo esse cálculo, ok? Então, galera, continue acompanhando o Aprenda a Calcular. Eu tenho certeza que você vai detonar aí na sua prova da ESA, ok? Colocando-se em ordem alfabética os anagramas da palavra fuzil, que posição ocupará o anagrama Ziluf, tá? Então vamos lá. Nossa palavra é fuzil, ok? E ele quer saber a posição da palavra Ziluf, tá? Então ele quer a ordem alfabética aí, até chegar na palavra Ziluf, qual vai ser a posição. Gente, eu vou pegar aqui e vou colocar as letras da palavra fuzil em ordem alfabética, ó. Então primeiro vem o F, depois o I, depois o L, depois o U, depois o Z. Então eu tenho que F é a primeira, o I vai ser a segunda, o L a terceira, o U é a quarta e o Z vai ser a quinta. E eu vou ver qual é a posição aqui, qual é o número correspondente à palavra Ziluf. Ó. Perceba que o Z eu atribuí o 5, o I eu atribuí o 2, o L eu atribuí o 3, o U eu atribuí o 4 e o F eu atribuí o 1, tá certo? Então tá aqui, ó, tudo atribuído direitinho, tá certo? Muito bem, pessoal. Então vamos ver quantas palavras eu tenho até chegar Ziluf, tá certo? Eu vou ter, ó, todas as palavras que começam com F primeiro, tá? Que é aqui, ó, relacionada ao número 1, tá bom? E depois eu vou ter, ó, só as permutações desses números aqui, tá certo? Qualquer uma dessas permutações vai me dar palavras que vêm antes de Ziluf. Então eu vou ter aqui, ó, 4 fatorial, ok? Da mesma maneira, quando eu botar o 2 primeiro, que é equivalente à letra I, isso também vai me dar 4 fatorial. Da mesma forma, ó, quando for o 3, também vai me dar 4 fatorial. E quando for o 4, eu também vou ter 4 fatorial números, começando com 4 aí, perfeito? Aí agora eu vou para o número 5, que é o número que está a palavra Ziluf, tá certo? Sendo que antes de chegar no 52, eu tenho que pegar o 51, que vai ter 3 números depois, tá certo? Qualquer número que comece com 51 vai vir antes do número que eu tenho aqui, tá certo?
Então, ó, eu vou ter aqui, na verdade, ó, 3 fatorial, tá? Porque qualquer combinação que eu tiver aqui vai me gerar um número que vem antes de Ziluf. E depois, pessoal, eu vou pegar o número ó, que começa com 5, 2. Sendo que 5, 2, 1 também vem antes de Ziluf. E fica faltando 2 números aqui, tá certo? Então, essas combinações ó, também vem antes de Ziluf. Então, vai ficar 2 fatorial. E chegamos aí às combinações da palavra Ziluf, tá certo? Aqui eu vou ter ó, 5, 2, 3, tá? Aí eu tenho ainda um 4 que vem antes da palavra Ziluf, até chegar a Ziluf, que é 5, 2, 3, 4, 1. Perfeito? Então, galera, aqui vai ser a quantidade, tá certo? De combinações aí que eu vou ter até chegar Ziluf. Ora, 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 24. Perfeito? Então, ó, eu tenho 24 4 vezes. Isso vai me dar 96 combinações até aqui. 3 fatorial é 6. 2 fatorial é 2, tá? Então, até aqui eu tenho 96 mais 6, 102. Mais 2, 104. Mais 1, 105. Mais 1, eu vou ter o quê? Que a palavra Ziluf vai estar na posição 106. Tá ok, galera? Então, perceba aí que é uma questão que requer que a gente tenha muita atenção para não se perder no meio dela. Tá ok? Muito bem, galera. Vamos lá para a nossa próxima questão. Uma corrida é disputada por 8 atletas. O número de resultados possíveis para os 4 primeiros lugares é? Então perceba, gente, tem 8 atletas e ele quer saber o número de possibilidades aí para os 4 primeiros lugares, tá certo? Você ter os 4 primeiros lugares, A, B, C, D, é diferente de você ter os 4 primeiros lugares sendo D, C, B e A. É muito diferente, tá certo? Então veja que tem uma diferença aí na ordem. Quando você muda a ordem, muda os 4 primeiros lugares, tá certo? Muito bem, pessoal. Então vou calcular aqui ó, o arranjo de 8 tomado 4 a 4, que é dado por 8 fatorial dividido por 8 menos 4 fatorial, tá certo? Que é o total de elementos pela quantidade de elementos que eu estou tomando parte a parte aí, tá certo? Galera, isso aqui vai ficar 8 fatorial, 8 menos 4, que vai ser quanto? 4 fatorial. Desenvolvendo, ó, vai ficar 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Dividido aqui, pessoal, por quanto? Dividido aí por 4 fatorial. Eu levo até o 4 fatorial para poder ó, simplificar. 8 vezes 7, 56. 56 vezes 6 vai ser igual a 336. 336 vezes 5, pessoal, a gente vai chegar aí o número de 1680. Muito bem, pessoal. Então, essa foi a resposta, a letra D, tá certo? E eu gostaria de agradecer a todo mundo que vem curtindo, compartilhando o nosso canal. Muito obrigado mesmo, tá? Ó, aqui tá o link aqui em cima que eu falei para vocês que ia deixar aqui desse assunto para que você possa pegar uma base maior aí dentro do assunto de análise combinatória. Muito obrigado a todo mundo que curte, compartilha o canal. Agradeço a todo mundo que está aí junto com a gente, tá certo? E até a próxima, se Deus quiser. Valeu, galera! I don't know why there's a problem.